Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, vai começar 5 minutinhos para começar o nosso Hora do Café especial. Eu vim aqui para trazer algumas notícias para vocês, um gole de café delicioso, gostoso, aquele cafezinho feito na máquina especial, café expresso. Boa noite para vocês, estou aqui. Tânia, boa noite, como é que vai? Marisa, Tânia, boa noite. Arthur, Daniel, Antônio Jorge, que legal, Antônio Jorge, vamos lá. Gente, eu resolvi fazer um café, uma hora do café especial, por uma razão bem simples. Kleber, Tuane, Corrêa entrar. Porque durante esses dias agora, janeiro, final de dezembro, janeiro, nós lançamos vários cursos. Nós lançamos, como eu estou dizendo, eu vou explicar direitinho para vocês como funciona. Lançamos vários cursos de PNL, de formação e cursos de PNL aplicada. E começaram a surgir tantas dúvidas, que eu comecei a ficar indeciso. Como é que está? Por muitas dúvidas, o pessoal, tem muita gente que não sabe o que é programação linguística, eu vou tentar explicar rapidamente, mas eu vou bater um papo com vocês, então resolvi fazer uma hora do café especial para tirar as dúvidas que vocês tiverem sobre programação neurolinguística. Tá? Então, Arthur, boa noite, Andrei, Paulo Ricardo, Alexandre, Antônio Jorge. Está chovendo muito por aí, meu amigo? Aqui, Palmas, não precisa chover um pouquinho, né, Antônio Jorge? Aí a região do Tocantins precisa dar uma chuvinha. Você está em Gurupi ou está em Palmas? Viviane, Flávia, Rosiana, boa noite, vamos lá. Eu vou listar, eu tenho 7 ou 8 perguntas que já mandaram para mim, mas eu quero que vocês também mandem perguntas e a gente vai fazer um debate. Arthur, boa noite. Nome do meu filho. Boa noite, Arthur. Tá tudo bem com vocês? E tá lá. Gurupi. Nossa, Antônio Jorge está em Gurupi, grande amigo de Gurupi. Vamos lá, Camila e tal. Então, eu vou mostrar para vocês o que é a PNL e quais foram as perguntas que surgiram sobre programação neurolinguística. Tá? Depois eu dou uma boa noite para todo mundo, de uma vez por todas. Está entrando bastante gente e tal. Isso aqui vai ficar gravado, e se vocês depois quiserem passar para as pessoas, será interessante. Então, a primeira pergunta que me fizeram, a pergunta que foi a mais forte, foi qual era a diferença dos cursos de formação em PNL, em programação linguística, e PNL aplicada. Então, vamos lá. Os cursos de formação são cursos de longa duração, onde a prática, onde a conceituação, onde a aprendizagem é bem mais aprofundada. Então, o que tem nos cursos de formação? Normalmente de 120 horas. Tem alguns colegas, alguns consultores, alguns instrutores de PNL, que dão os cursos em menor tempo, 80 horas, compactam tudo. Eu prefiro dar em 120 horas e vou explicar também, porque também tem uma pergunta, por que 120 horas, sendo mais ou menos 96, 100 horas de trabalho intenso através de módulos, e depois o restante, 20 horas, 24 horas, que vai ter um trabalho complementar que a pessoa tem que fazer nos intervalos entre um módulo e outro. Tá? Muito bem. O curso de formação, o primeiro curso, chama-se Practitioner. E aí, uma das perguntas que eu vou até eliminar, o que é Practitioner? Practitioner, a tradução é praticante. Então, o curso de formação de PNL Practitioner, o nível Practitioner, é um nível de praticante. Tá? Então, nós temos aí esse coisa. Leva 120 horas, 100 horas presenciais e mais os trabalhos complementares fora da classe, com bastante profundidade, e as pessoas saem com muita prática. Normalmente, entre 70% e 80% do curso é de prática. A gente aprende e vai fazendo um trabalho de prática. Nós vamos trabalhando com muita prática, tanto em sala de aula, como também nos intervalos entre um módulo e outro. E os cursos de PNL aplicada são cursos que variam entre 16 e 24 horas, que são dados, por exemplo, PNL para coach, PNL para educação, PNL para gestores, PNL para
para profissionais liberais, para PNL para arquitetos e assim por diante. O que são esses cursos de PNL aplicada e de curta duração? Onde a gente pega as principais técnicas da PNL aplicada àquele tema ou para aquele tipo, para aquela área de profissionais. Nesse caso, né, as pessoas perguntam, mas vai ter, nós vamos ter muita profundidade? Não, na PNL aplicada não tem profundidade quanto tem nos cursos de formação. O que acontece nos cursos de formação? A gente vai, aprofunda, faz muito exercício em sala de aula e depois fora da sala de aula, ou seja, em cada módulo, depois de cada módulo, você está com uma bagagem, com o que a gente chama, que antigamente chamava lição de casa para fazer, aplicar aquilo no seu dia a dia. No módulo seguinte, a gente tira as dúvidas, volta a fazer, volta a tirar todos esses processos, as coisas que ainda não ficaram muito claras, mas aí a profundidade. Nos cursos de PNL aplicada, pegamos as principais técnicas para aquele tema, para aquela área, e desenvolvemos ali. De forma que não tem a profundidade que tem um curso de formação, mas você sai com técnicas sabendo utilizá-las. Este é o primeiro princípio. Então, essas são as grandes diferenças de PNL aplicada e os cursos de formação. Nos cursos de formação, nós temos 3 níveis. O primeiro nível é o nível praticante. Depois tem o segundo nível, que vai aprofundar um pouco mais, que a gente chama de Master Practitioner, ou seja, mestre praticante. E o último, que é o Master Trainer, que significa o mestre treinador. Eu sou Master Trainer e o que acontece? Eu tenho condições de poder fazer, por uma orientação da Associação Internacional de Programação Neurolinguística, e não é regra, o Master Trainer é aquele que está preparado para dar os cursos de formação. Agora, se alguém me perguntar, Armando, tem gente que tem só o nível practitioner e dá curso. Eu não posso fazer nada, não existe uma regra, não existe uma norma, existe uma orientação da Associação Internacional que diz, olha, o ideal seria que você tivesse um tempo de prática, um tempo de formação, que você pudesse praticar isso. Eu pratico PNL desde 2002. Na verdade, eu comecei em 2000, mas desde 2002. Vários cursos, e aliás, várias técnicas que vocês, quem já tem os cursos, várias técnicas que vocês já receberam ou que aplicam, muitas delas foram desenvolvidas na PNL. Mas muitas vezes, durante esse período todo que eu vim dando os cursos, eu não falava, olha, eu ia dar um curso de formação de lideranças, e lá tinha uma prática, uma técnica de PNL. Eu não dizia, olha, isso aqui é PNL. Eu simplesmente aplicava. A partir de 2013, por um convite, e aqui eu quero agradecer novamente, publicamente, a uma pessoa, né, que é do Instituto Namaskar, né, professor Euclides, que é do Instituto Namaskar, ele me convidou para começar a dar os cursos de formação. E a partir daí eu fiquei muito entusiasmado e comecei a realmente fazer esse trabalho de formação. Então, de lá para cá são 7, 8 turmas, se não me falha a memória, entre cursos de programação de PNL Practitioner e um de Master, tá? que nós vamos fazer. Tá? Cris, minha colega, minha ex-colega de escola, tá? Jaques, Giovana, Josenildo, Banco Central, gente, como faz tempo que eu não estou lá. Lucilene, Vivian, legal, muito bem. Então, eu expliquei as duas primeiras coisas, explicar as duas primeiras perguntas principais, o que era practitioner, tradução praticante, e os cursos de formação. Vamos lá, outra pergunta. Cursos presenciais ou à distância online? Qual é a diferença? A famosa EAD. Tá? O que eu procuro dizer para vocês? É possível fazer um curso de PNL via à distância, online? Sim, é possível. A minha preferência, a minha maneira de fazer, como ela é de muita prática dentro de sala de aula, e especificamente eu trabalho com pequenos grupos de no máximo 20 pessoas,
eu consigo dar, esta é a minha impressão, e isto eu recebo como avaliação das pessoas, dos alunos e ex-alunos, e alguns deles estão, inclusive, entrando aqui, que esses cursos, as pessoas, a partir de cada módulo, saem sabendo fazer, porque praticam em sala de aula, depois vão praticar aquelas técnicas no seu dia a dia, e depois voltam e conversam comigo quando têm dificuldades ou não conseguem entender alguma coisa. A prática na PNL é muito importante. Não significa que eu sou contra os cursos online, muito pelo contrário. Mas a maneira como eu trabalho, ela tem que ser prática. E sendo prática, eu preciso estar presencialmente com as pessoas. Eu preciso estar junto delas. Existem colegas meus que dão um curso, um período desse curso online, do ensino à distância, e depois eles fazem as reuniões para fazer o trabalho de práticas. Porque não adianta, a PNL, a programação neurolinguística, é prática, ela não tem outra maneira de ser estudada. Fica difícil, por exemplo, eu posso até ensinar uma técnica para vocês agora, e você aprende quando você vai tentar fazer isso lá fora, se você encontra alguma diferença de uma pessoa para outra, você pode se confundir. E isso a gente corrige na sala de aula e depois no dia a dia, naqueles períodos que a gente faz. Então, há um estudo, e eu ontem, por coincidência, ontem eu estava com uma amiga do Instituto de Educação, do Instituto Evalual de IEL, aqui da FIEP, daqui de Curitiba, a Carolina, e depois fui conversar com uma outra amiga, que ela me disseram o seguinte: Armando, vamos tentar montar uma turma de um pedaço do curso à distância, né? Um curso de trabalho à distância, um curso online, e depois, as práticas, a gente reúne esse pessoal em alguns polos. Isso indica, tá lá. Aí você vai dizer para mim, puxa, mano, você teria uma abrangência maior, com certeza, mas eu teria que fazer práticas nos diversos polos, ou as pessoas virem até Curitiba para fazer isso. Com isso, a gente diminui o custo, né? Esse custo do investimento inicial de cada pessoa. Tá? E aí, depois, no finalzinho, eu vou conversar um pouquinho sobre valor de investimento, etc. Tá? Muito bem. Então, essas são as diferenças. Eu trabalho apenas com 20 pessoas e extremamente prático. Eu diria que tem alguns módulos que 80% do módulo é de prática. Que as pessoas saem de lá sabendo fazer a técnica, sabendo aplicar a dinâmica, com certeza, porque não sai de lá sem quase 90%, 100% de garantia. Isso exige de mim que o trabalho de orientação seja muito intenso. Então, por isso que eu trabalho com grupos pequenos. Seria muito simples eu falar que eu vou botar 50, 100, 200 pessoas numa sala, só que eu não teria condições de acompanhar os trabalhos em duplas, em trios, em quartetos, ou seja, qualquer outro trabalho que tem durante os módulos. Agora, com 20 pessoas e 10 duplas, eu consigo acompanhar e fazer esse trabalho ser muito bom. Eu não estou dizendo isso só porque eu estou querendo vender o curso. É verdade que estou vendendo os cursos e tem alguns aqui que eu depois vou dizer as cidades onde estaremos fazendo os cursos. Mas é o que eu recebo de informação dos meus alunos. Né? Essa é a grande questão. Se os meus alunos dizem para mim, aprendi, fui lá fora, fui com outras pessoas e apliquei, significa que o resultado está sendo muito bom. A garantia da excelência na aprendizagem é o que me interessa. Tá? Então, esse é... uma outra pergunta. Por que um período entre um módulo e outro? Por que eu não faço 80 horas, 100 horas, eu faço concentrado em uma semana? Por uma razão muito simples. A quantidade de informações, a quantidade de exercícios, a quantidade de técnicas é muito grande. E eu acredito, e isto é um pressuposto da PNL, que é preciso um tempo para que aquilo assente, para que você tenha condições de aplicar, não num ambiente controlado, porque você sai,
Você aprende a técnica, vai aplicar com um colega que está na sua frente, você sabe fazer, ele também sabe. É importante que a pessoa saia, assimile aquilo, possa trabalhar naquele período entre um módulo e outro com pessoas dos mais variados tipos. Porque aí ela tem a certeza de que ela tem um aprendizado, ela tem certeza, ou ela fica com as dúvidas, ela tem condições de avaliar o processo de aprendizagem. Eu costumo dizer o seguinte, é como andar de bicicleta. As primeiras vezes você vai caindo, lógico, só se você usar com rodinha, mas você cai, você rala a perna, volta, sobe, até que você cria o equilíbrio perfeito, você consegue botar o seu eixo, botar o seu equilíbrio e sair andando de bicicleta. Pode passar depois 20, 30 anos, 40 anos que você não anda de bicicleta, se você subir em cima de uma bicicleta e começar a pedalar, no primeiro momento você tem alguma dificuldade, daqui a pouco você volta, porque o seu inconsciente, o seu cérebro, gravou aqueles processos todos. Isso é muito simples e muito tranquilo de fazer. Márcia, minha irmã, Edson Talarico, Jerusa, Fabiola Siqueira, lá de Belo Horizonte, colega e parceira, que vai estar organizando o curso em Belo Horizonte. Fabiola está aí, tá? E a Márcia, minha irmã, Márcia Pastore, minha irmãzinha, que está aí também assistindo esse bate-papo à hora do café. Aliás, falando em café, ainda está quase quentinho. Tá, ainda dá. Agora, a partir de agora já esfriou, não tem graça, tá? Então, entre um módulo e outro, e aí eu posso afirmar para vocês que a partir do primeiro módulo, quem faz o curso comigo, já sai com algumas técnicas para aplicar até o segundo módulo. Via de regra, eu procuro dar um intervalo de 30 dias. Por que 30 dias? Porque é a experiência dessas várias turmas que eu participei, mostraram que é o tempo para você assimilar tudo, exercitar com o maior número de pessoas possíveis, se quiser, e dar uma estudada também, porque a apostila também tem uma parte que você lê, você pega, vai dar uma lida, vai dar uma estudada, e a partir disso você pode trazer informações. O curso não é simplesmente um aprendizado em sala de aula, é um aprendizado para a vida. A PNL ajuda a diversas áreas da nossa vida. Eu, particularmente, mudei muito depois que eu comecei a não só ensinar, mas também praticar a PNL, e eu estou fazendo isso. Esse é um processo bem interessante. Tá? Então, dá para fazer de uma vez só? Dá. Só que eu, Armando, particularmente acho que a quantidade de informações é tão grande que você pode ter situações onde você não consegue o aprendizado suficiente, você não consegue assimilar tudo. É muita informação, gente, é muita informação mesmo. É dinâmico? Sim. Conheço vários colegas consultores que são espetaculares, eu não estou aqui, e são dinâmicos, muito, mas só que continuo achando a quantidade de informações é muito grande. E aí a pessoa pode, depois daquele tempo, perder, porque existe uma quantidade de conhecimento possível de a gente guardar. Agora, se eu divido isso em pequenas partes, em módulos, e esses módulos vão ocorrendo num período, você pode ter a garantia, e é isso a minha experiência mostrou, que você vai ter a excelência da aprendizagem que nós temos. Fabíola, olha, Fabíola está mandando para todo mundo saudações de Belo Horizonte, né? Jorge Júnior, um grande amigo meu, vai fazer um curso comigo agora, depois do carnaval. Dega Calazans, João Carlos Motti, grande amigo, grande professor, etc. Vamos lá, muito bem. Ok, qual seria então agora a outra pergunta? Né? E aí agora quero deixar, se vocês tiverem perguntas, por favor, façam para mim. Eu peguei aqui as perguntas que já me fizeram durante esse tempo, né? Quais as cidades que terá os cursos? Né? Tem muita gente que perguntou isso, é uma das perguntas. No momento, né? Depois eu vou colocar na minha página, vou mandar para todo mundo, quais são as cidades onde nós vamos ter. Então,
em princípio nós vamos estar. São José do Rio Preto, com o Rogério, que é o coordenador. Em Belo Horizonte, a Fabiola está aqui me assistindo, vai também ser a coordenadora. Palmas, em Tocantins, quem está coordenando, me ajudando ali, é o professor Virley, lá de Tocantins. Provavelmente teremos também em Canoinhas, quem está me ajudando aí é a Josiane, nós já fizemos uma turma em Canoinhas, provavelmente vamos ter outra. E em Curitiba, nós estamos negociando aí uma turma em Curitiba. Tá? Bom, fica difícil eu contar isso tudo para vocês. Então, vamos ver se a gente consegue agendar todos os horários. Mas como tem esses intervalos de um mês, eu acho que a gente vai conseguir fazer isso. São 6 encontros, dependendo, ou 5 encontros, se forem 24 horas. São 6 ou 5 encontros. Cada cidade vai ter o seu desempenho diferente. Tá? Ok? Mais uma pergunta. E, por favor, se vocês quiserem colocar perguntas, por favor. Maria Rita Graminha é minha professora, minha amiga pessoal. Mais perguntas, né? A quem se destina a formação? Pode ser profissional liberal? Qualquer tipo, qualquer profissão, qualquer pessoa, qualquer indivíduo pode participar do curso de PNL. Lógico que eu, Armando, e aí estou falando, com crianças, com adolescentes, eu ainda não tenho essa habilidade. É importante que as pessoas saibam disso. Eu já dei cursos para médicos, para arquitetos, para dentistas, para empresários, para profissionais liberais, para pessoal de direito, para a área de arquitetura, engenheiros. Qualquer pessoa pode fazer esse curso. Para psicólogos fizeram curso comigo. Né? E esse processo pode ser, todo mundo pode aproveitar, porque vai trabalhar basicamente comunicação, objetivos, relacionamento, como eu me relacionar melhor com as pessoas, e principalmente como me relacionar muito comigo, porque tem a questão da neurolinguística, né? Aquela historinha de, às vezes a gente está falando de alguma coisa, como eu estou falando com vocês, e eu falo, olha, não vai dar certo. Manda uma mensagem para o nosso inconsciente lá atrás, ele está dizendo, não vai dar certo? Então deixa comigo. Eu te obedeço como um cãozinho de guarda e nunca vou discutir. Vou fazer de tudo para não dar certo. Essa história está lá. A Fabíola pergunta qual é a relação entre a PNL e a hipnose. Muito bem. Hipnose é uma coisa, programação neurolinguística é outra. Primeiro, dentro da programação neurolinguística, os autores, o Bandler e o Grinder, e os novos autores fizeram uma distinção nisso. A PNL traz a linguagem ericksoniana, ou a hipnose ericksoniana, do Milton Erickson, que é diferente da hipnose tradicional. A hipnose ericksoniana é mais lenta, é muito baseada em metáforas, e a gente tem um módulo específico para trabalhar isso. Na PNL, se evita de falar hipnose, se fala muito mais de transe. Agora, só quem for participar que eu posso entrar, porque se eu começar a falar um pouquinho sobre transe aqui, e as pessoas podem não compreender. Mas não são conflitantes. Mas dentro da PNL existe um módulo onde a gente trabalha a linguagem ericksoniana, que é do Milton Erickson. Só para vocês terem uma ideia, Milton Erickson é considerado um dos maiores hipnólogos do mundo. Dizem na hipnose que existia antes de Milton Erickson, depois de Milton Erickson. Milton Erickson